A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Eu venho nesta ocasião trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos nesta oportunidade com nossa Bíblia aberta no livro dos Salmos de número 1. E eu queria mencionar para você esta leitura que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Interessante, meus queridos, este texto deste salmo para a nossa vida neste tempo em que vivemos. Eu queria fazer uma reflexão sobre a palavra bem-aventurado. A palavra bem quer dizer feliz, alegre, contente. Aventurado, ele vem da raiz de ventura ou aventura. A palavra aventura ou aventura quer dizer correr o risco ou se arriscar. Você já viu quando alguém vai fazer alguma coisa que ele não tem certeza, ele diz, eu vou me aventurar. Ou alguém quando entra num relacionamento que não tem assim bases, ele diz, eu estou numa aventura, quer dizer, eu estou correndo risco. Então a expressão é feliz aquele que corre o risco de não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então o salmista estava dizendo assim que quando nós não agrupamos ou não se agrupamos com esses grupos de pessoas, nós estamos literalmente correndo um risco tremendo. Risco de ser desprezado, risco de ser caluniado, risco de ser até mesmo tido como uma pessoa estranha, esquisita. Quando nós não damos lado para isso, nós não se agrupamos para fazer as coisas que eles fazem. E para parafrasear este texto que eu ora ali, é infeliz aquele que corre o risco de não se assentar com os pecadores, com os escarnecedores, com os ímpios. Eu lembro da história daqueles 4 jovens que foram levados cativos para a Babilônia, entre tantos outros. Mas a história fala deles, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Ou Daniel, Misaías, Azarias. Esses moços foram para a Babilônia, cativos no império de Nabucodonosor. Eles se ajuntaram aos demais jovens da província e da Babilônia, e o rei resolveu instruir eles na lei dos caldeus, dos babilônicos. E eles já começam de início a dizer ao eunuco que estava comandando, ou seja, responsável por eles, que eles não queriam comer o manjar do rei. Eles não queriam se alimentar do vinho e dos manjares do rei. Antes, a porção deles deveria ser legumes, frutas, legumes e água. Então ali eles já estavam, observe que eles estavam num país estrangeiro. Eles estavam num país estrangeiro e eles estavam ali exigindo, ou seja, pedindo que a alimentação fosse diferente. Era para eles dizer, não, já que nós estamos aqui, nós vamos ter que comer o que nos dão, nós vamos ter que fazer o que eles querem que nós façamos. Todavia, eles resolveram assentar no coração não se contaminar. Eles disseram, nós vamos nos arriscar. Talvez isso nos traga problemas, mas mesmo assim, nós vamos arriscar. Nós vamos aventurar a não comer o manjar do rei.
E examinado eles 10 dias depois, a Bíblia diz que o semblante deles era melhor do que aqueles homens que comiam o manjar do rei. Mas não para por aí não. A Bíblia diz então que o rei edificou uma estátua no campo de Dura, e ele disse que todos teriam que adorar a estátua que ele tinha levantado. 60 côvados. Uma imensa de uma estátua. E todos teriam que adorá-los. E quando se tocasse toda sorte de música, todos teriam que dobrar o joelho e adorar a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E no dia inaugural, então, lá vem os músicos e começam a tocar os seus instrumentos, e um após outro começam a ajoelhar-se diante da estátua que Nabucodonosor levantou. Com exceção, é claro, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se encurvaram. Logo alguém denunciou: rei, aqueles moços estrangeiros, eles não se dobraram. Então o rei chama Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles correram risco. Era risco de morte. Aquele que não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então feliz é aquele que corre o risco em não andar no caminho dos ímpios. Eles correram o risco, eles arriscaram a sua vida. O rei chama eles e diz: é de propósito que vocês fizeram. E agora eu quero ver quem é o Deus de vocês que pode livrar das minhas mãos. Eles disseram sobre esse negócio: nós não precisamos te responder. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não livrar, nós corremos o risco de morrer. Mas nós não abrimos mão da nossa fé. O rei enfurecido mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, vocês conhecem a história. Lançou os 3 lá. E quando todos pensavam que o fim deles tinha chegado, queimei esses hereges que não adoraram a minha estátua. Agora eu quero ver se alguém não obedecer. Quando eles pensam que não, alguém dá uma olhadinha dentro da fornalha e diz: rei, alguma coisa está errada. Eu vejo os 3 que o Senhor lançou lá, mas eles não gritam de dor, eles não reclamam. Eles passeiam por dentro do fogo e há um varão, um 4º homem com aspecto dos filhos dos deuses. Nabucodonosor leva um susto, manda Sadraque, Mesaque e Abednego sair de dentro da fornalha. E a história bíblica diz que nem a capa, nem o chapéu, nem o cabelo, nada, nem a roupa cheirava fumaça. O milagre foi tão grande quando nós se arriscamos, quando nós corremos o risco em defender a nossa fé. Não importa onde, no trabalho, na família, no colégio, professe a tua fé e creia em Jesus, ainda que você corra o risco de ser desprezado, deixado de lado, mas maior é Deus contigo. Tiraram eles da fornalha, nada havia acontecido neles. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego prosperaram no reino de Nabucodonosor. Eles correram o risco de morte. Poderiam ser queimados, mas eles preferiram correr o risco. Eles preferiram pagar o preço. Bem-aventurado, bem feliz, aventurado vem da palavra aventura, como eu falei, correr o risco. Eles correram o risco de morrer, mas não abdicaram da sua fé. No que você tem abdicado a tua fé? Muitos têm trocado a sua fé como a sua bênção, como Esaú. Qualquer dia eu quero falar sobre este fato de Esaú, que trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Não troque, corra o risco, seja fiel a Deus nos seus princípios cristãos e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Daniel também. Ele não fez caso quando disseram não poderá orar a outro Deus. Ele foi orar. Capítulo 6. E a sentença era ser lançado na cova dos leões. Ele não titubeou. Ele correu o risco. Ele disse: eu vou orar, eu vou correr o risco. Orou. Vocês conhecem a história. Foi lançado na cova dos leões. Os leões não fizeram nada a Daniel. Ele saiu e a Bíblia diz que ele prosperou também no reinado de Dário o Medo. Não é isso que os Salmos diz?
aquele que se arrisca em não assentar, viver conforme o mundo anda, ou conforme o mundo vive, ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro, ele vai dar flores, fruto na estação própria, e ele vai prosperar. Você quer prosperar? Você quer ir bem? Não abra mão da sua fé em Cristo Jesus. Não abra mão dos teus princípios que você aprendera. E o nosso Deus, ele vai honrar a tua vida. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, que esta pequena reflexão, essa pequena mensagem sirva para te ajudar em dias futuros. Que Deus te abençoe. Fique conosco sempre acompanhando o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe o seu like e sempre tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.